Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês aqui hoje nessa noite, amém? Que bom estar com vocês, que bom estarmos juntos, é um privilégio estar aqui, motivo de gratidão, com certeza, primeiramente ao nosso Deus e depois ao pastor Anderson, que gentilmente compartilha esse púlpito conosco. Qual é o subtema desse mês? Vivendo uma fé inabalável nas emoções. São tantas emoções, bicho. Não adianta vir na cabeça agora, né? Só falta eu começar a cantar aqui, né? Quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, olhando para vocês e as mesmas emoções sentindo. Mesmas emoções que dá, né? Porque Deus planta um amor no nosso coração que a cada dia que passa só vai aumentando e a gente tem muita alegria. É um refrigério estar com os irmãos em meio a tantas coisas que a gente passa da vida, dificuldades, estar na casa do Senhor, poder louvar ao Senhor, orar para o lado e ver vocês adorando ao Senhor, isso é fantástico, isso é privilégio de verdade e de fato, né? A gente brincou, mas realmente são muitas emoções. Eu estava vendo até um vídeo triste, de uma menina que perdeu a sua irmã, que estava com depressão e tirou a própria vida. E a gente vive num tempo bastante complicado. Foi em 2017 que a OMS designou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. E aí a gente tem aquela famosa frase, né, que a ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado e o estresse é excesso de presente. E aí no vídeo que aquela menina postou, das fotos da sua irmã, um ano antes do suicídio, ela lá, sorrindo, um mês antes, só felicidade. Uma semana antes, top. 24 horas antes, sorrisão. E ela foi e tirou a vida. Mas a gente vive nessa sociedade doente emocionalmente. Muito doente no seu emocional. E a ansiedade, eu acho que é algo que ela vai aumentando por um círculo vicioso, não virtuoso, mas vicioso que está na nossa sociedade hoje, em que as pessoas vivem um estresse do dia de, por exemplo, ficar postando coisa bacana na internet, né? E aí ela tem aquele histórico maravilhoso na sua timeline, mas ela olha para aquilo e olha para si e vê que aquilo ali, na verdade, é tudo falso. E aí ela vai o quê? No excesso de passado, aquilo ali vai criando uma depressão. E quando ela tenta projetar para o futuro, o quê? Ansiedade. Porque ela sabe realmente como ela está. E a gente vive essa sociedade que é doente, essa sociedade que o pessoal fala que a gente está vivendo na era da ansiedade da performance. Que você tem que estar sempre se mostrando top, no topo. Quando a gente fala de emoção na igreja, também é alguma coisa interessante, porque ou a gente vai para um extremo, em que crente não pode se manifestar em emoções, nós temos muitas igrejas assim, né? Eu não vou dizer qual denominação, mas tem uma denominação que fala que o pessoal é da geladeira, né? O pessoal assim frio, muito frio, que é uma
uma indelicadeza e uma inverdade, que eu conheço muitos irmãos e admiro diversos irmãos dessa denominação que recebe esse apelido de ser geladeira. Eu não vou dizer, não adianta nem perguntar no particular, porque é uma injustiça. Mas aí a gente... Algumas pessoas têm essa postura, sim, sabe? Ah, não, tudo tem que ser racional. Parece um certo estoicismo gospel. Tudo na razão. Até que quando... Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já viu alguém dizer que crente não pode chorar no sepultamento? A galera, né? Não, porque nós temos que ter em mente que todos nós nos encontraremos no céu, então não tem por que crente ficar chorando em sepultamento. Tá doido, mano? Não vai nem acabar o dia, a gente já vai sentir muito a falta da pessoa. A gente tem o consolo dessa verdade espiritual de que que aquilo ali é até breve. Mas amanhã a gente vai sentir falta e por isso a gente vai chorar. Porque a gente vai viver a presença da ausência durante muito tempo. Então o crente tem que chorar, né? Pode chorar sim no sepultamento. Aí por outro lado também a gente tem outro extremo, que é aquele pessoal também que leva tudo para o emocionalismo. Ah não, você tem que sentir. E aí tudo fica muito subjetivo. E aí a palavra de Deus nos dá uma pérola, que o Charles Spurgeon, ele vai nos dizer que esse salmo é o salmo mais curto de ler e mais longo para se aprender. Frase bacana, né? É um dos salmos mais curtos de ler, mas uns do que é mais longos para poder se aprender. Ali Davi, que era rei guerreiro, ele nos ensina como domar as nossas emoções. E eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Salmo de número 131. Nós vamos usar hoje aqui a tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida de 1969. Pastor, por que disso? É porque toda vez que eu falo assim de coisas que são mais do coração, eu acabo que cito João Ferreira de Almeida, revista de corrigida de 89. Porque foi em 97 que eu passei um ano inteiro economizando dinheiro para eu poder comprar a minha primeira Bíblia. Né? E ela era essa de João Ferreira de Almeida, revista corrigida de 69, e eu me lembro, passei um ano inteiro, não tinha mesada não, gente, eu era pobre, não tinha essa parada de mesada não, isso aí meus amigos ricos tinham mesada, não tinha, e eu não recebia dinheiro nenhum para poder comer merenda, na escola não, na hora da merenda era hora de beber água, e eu usava uma desculpa, porque eu usava aparelho naquela época. Ah, não, dá muito trabalho comer, então não quero comer não, então, não é porque não tinha dinheiro para ficar comprando comprando lanche na cantina, né? Aí meti esse caô de que usava aparelho, né? E eu me lembro, eu economizei naquele ano R$ 37,50, uma fortuna para mim, né? Eu tinha 13 para 14 anos de idade, e aí eu comprei a minha primeira Bíblia. E aí o Salmo 131, nessa Bíblia, disse assim: Senhor, o meu coração não se elevou e nem meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Tal criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós nos chegamos a Ti,
com humildade, Senhor, nos nossos corações, para que nos contemple nesse momento em que abrimos a Tua palavra para extrair dela, Senhor, o ensino necessário para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa me inspirar de maneira tal que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente vindo do Teu trono de graça, Senhor. E que esse mesmo Espírito esteja trabalhando em cada mente e coração, para que a Tua palavra, Senhor, encontre vida em nossas vidas, nas nossas ações, palavras, atitudes. É o que nós pedimos e desde já Te agradecemos porque nós oramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Honestamente, a gente não consegue saber em que momento Davi compõe esse salmo. Alguns biblistas vão dizer que foi naquela ocasião, momentos antes dele enfrentar o gigante Golias, em que os irmãos de os irmãos de Davi e até o próprio rei Saul dá a entender de que Davi estava querendo aparecer ao ir até o acampamento onde estava o exército de Israel. É uma possibilidade. Outros vão dizer que quando o profeta Natã chega para Davi e diz que não é ele que vai construir o templo de Jerusalém, mas que quem vai construir o templo de Jerusalém vai ser o seu filho Salomão, quando ele assumir o trono. E na verdade eu acho isso excelente. A gente não saber quando é exatamente o momento da vida de Davi em que esse salmo foi composto. Porque na verdade, meus caros, em vários momentos das nossas vidas, essa palavra se encaixa. Assim como em vários momentos da vida de Davi, esse salmo também teria o seu lugar. Então, há momentos em que a nossa fé, ela é provada quando a gente perde o controle, quando a gente não tem as informações, a gente não sabe, não consegue prever nada além do minuto seguinte. É quando vem aquele diagnóstico do nada, súbito, aquela notícia que rasga o coração, e aí a nossa alma fica inquieta. E ter uma fé inabalável não significa não ter medo, não significa ser um super-herói, porque os pensamentos vêm, os pensamentos impulsivos, os pensamentos intrusivos. Afinal, o pensamento parece até uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Estou poeta hoje, né? Isso é Caetano Veloso, se não me engano. Os desejos, eles vêm. As perguntas, os questionamentos aparecem sem pedir licença. Mas ter uma fé inabalável consiste em saber se autogovernar, saber se autodominar. Davi, ele é um rei guerreiro, acostumado a tomar decisões e essas decisões impactarem a vida de centenas de milhares de pessoas. Mas Davi, nesse salmo aqui, ele nos ensina o quê? A calar o nosso eu. A suprimir as nossas emoções, não suprimir, mas domar as nossas emoções. E a partir, então, de uma experiência verdadeira com Deus, ter o autogoverno de si. A primeira coisa que a gente vai observar, a partir desse Salmo 131, na noite de hoje, é que temos que abandonar a arrogância de querer saber de tudo. Temos que abandonar a arrogância de querer saber de tudo.
Ele começa o salmo: Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Ou seja, a primeira coisa que Davi faz é se retirar do trono. Ele sai do trono da sua vida. Quem é que está realmente no trono do seu coração? Porque quando as crises, elas vêm e abalam o nosso emocional, esses grandes assuntos e coisas elevadas, para mim, não é planejamento de guerra, não é ambições financeiras, conquistas que Davi tivesse planejando, poder, não. Essas coisas elevadas eu ia falar bendito, mas não é meio bendito, não é mais, está mais para maldito mesmo. É o maldito por quê? Que a gente quer saber os porquês das coisas. Quando a crise, ela vem, a nossa alma humana, ela é naturalmente, vamos confessar, gente, a nossa alma humana, naturalmente, ela é orgulhosa. E eu vou te provar. Sabe por quê? Porque você quer ter controle. Você quer estar no domínio da situação. E aí quando vem alguma coisa, vem essa notícia, vem esse diagnóstico, quando você ora, você fala assim: então Deus, vem para cá, ó, faz isso aqui, depois faz aquilo ali, depois tu vem para cá, depois tu vai para lá, e aí assim... Ó, coitado. Sabe de nada, inocente. Você está mesmo querendo dizer o que Deus tem que fazer? O que é melhor? Fala assim: nossa, Deus deve olhar assim: nossa, muito obrigado você me falar isso, porque senão eu ia ficar sem saber o que fazer. Ainda bem que você está orando, me orientando o que eu tenho que fazer para poder me relacionar com você. Se a gente for pensar, gente, muitas vezes as nossas orações são extremamente estúpidas. Mas, mesmo se ela for estúpida, faça. Não deixa de fazer. Gente, eu já me peguei fazendo várias orações estúpidas. E aí, nesse momento, você fala assim: Senhor, calma, não, para. O que eu estou falando tem a ver com o propósito que o Senhor quer nessa situação? Porque a oração, às vezes, a gente desabafa com Deus. E é bom desabafar com Deus. E olha que maravilha, Ele escuta. Mas a gente precisa, Senhor, dizer assim: Senhor, faça a Tua vontade. Quando, inúmeras vezes aqui, quando vem pedidos de oração, em momentos de oração aqui da igreja, eu oro assim: Senhor, que essa pessoa tenha uma experiência profunda contigo nessa situação. Vem a situação, vem um pedido, a pessoa está enferma, a pessoa vai fazer uma prova, vai fazer não sei o quê, e aí no momento aqui de oração eu peço ao Senhor que essa pessoa tenha uma experiência profunda com Deus. Porque é isso que a gente tem que pensar em ter, em toda e qualquer situação. A fé inabalável consiste da gente compreender que, às vezes, o mistério não é revelado. A gente precisa lembrar que, a princípio, não é para a gente saber nada. Sabe Jesus falando para Pedro? O que eu estou fazendo agora, tu não sabes o que é. Tu saberás depois.
né? Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, e aí Pedro, né? Pedro é impulsivo pra caramba, aí ele já vai querer lá falar qualquer coisa. O que eu vou fazer agora, tu não sabes. Vai entender depois. E a gente precisa, às vezes, abrir os nossos ouvidos e escutar a voz de Jesus e dizer o seguinte, dizendo para a gente, o que eu estou fazendo agora você não vai entender só depois. Vive o processo, porque eu tenho alguma coisa para poder tratar contigo. A gente precisa ter essa humildade. E aí então ter fé inabalável nas emoções é a gente saber que a gente não tem o direito de saber de tudo, mas a gente pode confiar naquele que tudo sabe. E a segunda coisa que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite, a partir desse salmo, é que é possível que se tenha autogoverno submisso à soberania de Deus. Olha só que coisa interessante. O texto diz o seguinte: de certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Porque quando a gente lê distraidamente, e eu diversas vezes, distraidamente, já passei os olhos nesse texto, e aí eu li assim, tal é minha alma para contigo. Como se Davi estivesse no colo de Deus como uma criança desmamada. Mas não, ele diz, ele vai dizer que as emoções, é como se ele pegasse as emoções dele e falasse assim, olha, não é você que vai determinar o que vai acontecer. Não é você que vai determinar quais vão ser as minhas atitudes, quais serão as minhas ações. Então, ele está com um autogoverno, porque Deus, Ele nos deu emoções, não para que a gente seja escravo delas, mas Deus nos deu o Espírito Santo, cuja uma das facetas do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Ou seja, é o autogoverno. Ele usa essa metáfora da criança desmamada. E a criança desmamada, eu vou passar aí por isso daqui a alguns meses, é um processo doloroso para a criança, muito traumático para a criança. Porque a mãe passa a negar o seio. E aí a criança, tem mãe até que tem dificuldade de fazer isso, né? Aí vai ter a criança, 3 anos, ainda está mamando. Né? Mas é necessário fazer isso. E aí a nossa alma, às vezes, se comporta como essa criança, que faz birra, que quer o milagre de imediato, que quer o alívio de imediato. Mas uma criança desmamada com a sua mãe, junto à sua mãe, essa criança ela está ali não pelo que a mãe dá, mas por aquilo que a mãe é. Isso é ter autogoverno. Isso é estar bem consigo e dominando as suas emoções. É isso que o Espírito Santo de Deus nos dá quando nós temos o domínio próprio. É quando a gente conversa conosco e por esse domínio próprio, dado pelo Espírito Santo, a gente consegue
se acalmar, se autogovernar. Eu me lembro de uma música do Stênio Marcius. Quem conhece aí? Alguns aí levantaram a mão. E tem uma música chamada Acordo, em que ele diz o seguinte, eu não vou cantar, que eu não vou pagar esse mico, deixa eu tentar lembrar a letra. Ele diz o seguinte: puxa uma cadeira, ó minha alma, que eu quero te perguntar, por que me roubas a calma, me trazes tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo e vida tranquila viver. Lembra daquilo que o Mestre falou, a minha graça te basta. Porque quando a gente está durante numa crise, com as emoções à flor da pele, a gente quer ter esse relacionamento com Deus de pedinte, de criança birrenta, querendo o milagre, querendo o alívio imediato, mas devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Vamos buscar ao Senhor e ponto, porque a sua graça, ela é bastante. Quer ver um bom exemplo de autogoverno? Jesus. Jesus no Getsêmani, o Evangelho vai dizer que ele estava profundamente triste até a morte. É usada essa linguagem hiperbólica. Ele estava triste até a morte, profundamente triste, profundamente angustiado. A gente sabe que as gotas de suor dele eram espessas como gotas de sangue, profunda agonia. Mas ele teve autocontrole, autogoverno, domínio próprio das suas emoções, quando ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, portanto, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então, aquele crente que tem um verdadeiro relacionamento com Deus, ele vai moldando dentro de si o caráter e o comportamento de Cristo, de um autocontrole, de um autogoverno, de um domínio próprio sobre as suas emoções. E, meus caros, isso está longe de ser algo fácil. Não estou aqui para mentir para ninguém. Às vezes a teologia nos desafia de tal forma que ela precisa sair da mente e entrar no coração para que a gente viva com dignidade momentos de uma sala de espera de um hospital. A minha sobrinha, Antonella, ela, algumas semanas, tem apresentado febre. Febre, sem explicação. Nenhum tipo de outro sintoma. Foi no hospital. Aí qual foi o diagnóstico do médico? Virose, né? Virose, Volta para casa. Febre, voltou. Aí foi o mesmo médico, falou: não, vamos fazer outros exames. Olhou o exame, taxa, acho que é leucócitos, lá em cima. Vamos precisar internar. E aí, sorologia atrás de sorologia, só aumentando. Domingo veio a notícia: olha, a suspeita é leucemia. Terça, veio a confirmação. É leucemia. O médico chegou para o meu irmão, para a minha cunhada, e falou: olha, Antonella está com leucemia. A gente vai fazer amanhã, quarta-feira, uma punção na medula para poder fechar o diagnóstico. Mas estejam certos,
a chance é 99,9. Então vão se preparando, porque vamos ter uma jornada. Eu recebi essa notícia domingo à noite, né? Quando era suspeita de. E aí eu me lembro que eu mandei uma mensagem para o pastor Anderson e para o pastor Demetrios. E aí eu falei assim: estou para viver um momento especial, para que especialmente eu possa viver aquilo que eu prego. E aí quarta-feira eu vou lá para o hospital. E aí, voltando, domingo ainda, eu ligo para o meu irmão e eu não consigo entender absolutamente nada que o meu irmão falou, porque ele só chorava. Aí eu falei assim: Elon, Deus, na sua onisciência, não foi pego de surpresa. Deus, na sua onipresença, está contigo. Deus, na sua onipotência, Ele é Senhor sobre tudo e pode todas as coisas. Mas, meus queridos, eu falei isso para o meu irmão, havia acabado de pregar dias antes, e eu citei essa frase para vocês, esse ano ainda, num sermão meu. E eu estava repetindo aquilo para ele e para mim. E aí, a cabeça, fica como? Vem uma porção de coisa. Vem uma porção de coisa na cabeça. Eu, caramba, vou ligar para o pastor Demetrios. O pastor Demetrios tem uma escala que é para o mês que vem, vou trocar com ele, e que eu acho que eu não vou ter cabeça, tal, não sei o que, lá, a cabeça vai assim, né? Aí eu falei, para. Não é assim que se vive esse tipo de situação. Fiz calar a minha alma. E parei de fazer absolutamente tudo que eu estava fazendo, ou pensando, ou conjecturando, e fui orar. E eu não sei se vocês têm esse costume, orar sem palavras. É se pôr na presença de Deus. Não sei se isso já aconteceu com você. Porque sabe que se você falar alguma coisa, você vai falar besteira. Então você precisa se colocar diante de Deus e simplesmente estar ali buscando a presença do Senhor. É oração sem palavra. Eu faço muito isso. São as orações mais belas e mais fantásticas que eu tenho com Deus. São as minhas orações sem palavras. E aí veio na minha cabeça aquele Salmo 42, que diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Quando esse versículo veio a primeira parte, eu lembrei até aquele personagem, né? Pergunta idiota, tolerância zero. Eu falei, por que a minha alma está abatida? É minha sobrinha, poxa, eu amo ela. Mas aí o versículo continua: espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Ele é o meu refúgio e é o meu Deus. E aí depois me veio um outro salmo de Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E ali então eu comecei a orar, né, efetivamente. E o Espírito Santo, ele é fantástico, porque ele vai te restaurando, ele vai te trazendo um refrigério, primeiro pela palavra, e depois ele te faz lembrar das tuas experiências com ele, para poder
te acalmar. E isso é um autogoverno ou seja, submisso à soberania de Deus. E aí, então, eu estava falando, quarta-feira, pior dia, né? Fui lá para o hospital. O dia da punção. Alô? Opa! Chegou quarta-feira, o dia da punção. O erro foi meu que eu toquei aqui, sem querer desliguei. Quando eu chego no hospital, o médico já tinha feito o procedimento há algum tempo. E aí, eu cheguei no quarto, é muito engraçado, né? Todo mundo rindo, todo mundo brincando. Porque estavam lá o meu irmão, a minha cunhada, a avó, mãe da minha cunhada e outras duas tias da Karine, não, da Antonella. E aí, claro, né, a Antonella sabendo de nada. Não conseguia, né, não explicaram nada para ela do que era. E aí eu tô ali, dá uns 20 minutos depois que eu cheguei, entra o médico para poder dar, então, o diagnóstico definitivo. E aí eu me lembro de outro salmo. Eu lembro daquele: Tu mudaste meu lamento em baile e cingiste todo de alegria. Tu mudaste meu lamento em baile e cingiste todo de alegria. Por quê? Porque o exame da medula descartou a leucemia. Não era nada de câncer. Glória a Deus, glória a Deus! Mas a gente chorava, a gente agradecia. Oh, meu Deus! E a Antonella não entendendo nada. E a gente louvando ao Senhor, porque o diagnóstico tinha sido dado. Mas o Senhor, primeiramente, Ele nos fez controlar as nossas emoções, trabalhar as nossas vidas, para depois nos entregar a bênção. Havia a necessidade de um processo a ser realizado. E quando o processo é alcançado, a prova acaba. É uma coisa que eu escrevi para o meu irmão no domingo. Eu falei assim: estamos em prova. E se estamos em prova, é para sermos aprovados. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Mas glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Que de fato, na sua onisciência, Ele não foi pego de surpresa. Na sua onipresença, Ele se fez presente conosco. E na sua onipotência, nada fugiu do seu controle. E o que Ele tinha que fazer, Ele fez. Toda a honra e toda a glória ao nome de Deus. E a última coisa, a terceira coisa, na verdade, que eu gostaria de considerar com vocês, é a espera confiante. O Salmo termina com Davi dizendo: espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Por que Davi, ele teve esse autocontrole, esse autogoverno, esse domínio próprio das suas emoções? Porque ele tinha experiência com Deus. O Davi que fala, espera Israel,
Então ele está pregando a Israel. Foi o mesmo Davi que prega a partir da sua experiência quando ele diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Você percebe aqui? Ele tem uma espera confiante. Ele não sabe qual vai ser o resultado. Porque, meus irmãos, o resultado pode ser, para nós, aos nossos olhos, bom ou ruim. Mas ele é aquele que confia que o Senhor sabe todas as coisas e que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente precisa fazer só uma distinção aqui, que Davi, ele não tem autossuficiência. Não é disso que a gente está falando. Ele não era suficiente em si para poder acalmar as suas emoções. Ele tem autogoverno, oriundo de uma vida com Deus. E é isso que nas nossas emoções, nas nossas situações, a gente pode replicar. E aí eu gostaria de, agora concluindo de verdade, de falar com você que hoje, de repente, está enfrentando aí as suas questões. Você que está enfrentando uma dificuldade da natureza mais diversa possível. Pode estar enfrentando um diagnóstico estabelecido. Você que de repente pode estar enfrentando uma dificuldade no seu casamento, ou está sendo afetado pela dificuldade do casamento de alguém da sua família. Você que recebeu uma notícia, como eu falei lá na frente, rasgou o coração. Uma situação de desemprego, uma situação de financeira. E aí, nesse momento, você está aqui, mas a sua alma está gritando. Na sua cabeça, passando 1 milhão de coisas. Se você está passando por uma situação como essa, eu gostaria de orar por você. Levante uma de suas mãos. Se você está vivendo uma situação como essa. Vamos orar, vamos caminhar juntos. Pode vir aqui à frente. Pode chegar aqui à frente. Vou pedir para todos mundo se colocar de pé, e aqueles que levantaram as suas mãos, podem vir. Porque muito mais do que berrar pela bênção, primeiro passo, a gente precisa sossegar a alma, sossegar as emoções, sossegar a falácia, a falação, o alarido que fica na cabeça. Para que a gente esteja preparado para viver o processo. Para que a gente esteja preparado para que Deus trabalhe de maneira plena nas nossas vidas. E em meio à dor, a gente possa deslumbrar o propósito.
Para isso a gente precisa ter a nossa alma aquietada. Santo Deus e Pai, o teu santo trono, Senhor, tu estás aqui conosco também, contemplando, Senhor, esses corações, contemplando, Senhor, essas mentes que nesse momento se apresentam inquietas, almas com muitas questões, querendo saber o porquê de muitas coisas. Deus, derrama sobre eles a paz que excede todo o entendimento. Que mesmo, Senhor, não sabendo os porquês, que eles creiam que o Senhor, na sua onisciência, não foi pego de surpresa, que na sua onipresença, Deus, abra os seus olhos espirituais, para que eles contemplem a tua face, caminhando juntamente com eles, porque tu és um Deus presente, e que na tua onipotência, tu és Deus soberano, está no controle de tudo, e pode todas as coisas. Aquieta, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, os corações. Que eles estejam, Senhor, com os seus corações abertos, para terem, Senhor, uma experiência profunda, de uma busca sincera pela tua presença, não por aquilo que tu podes dar, mas por quem tu és, Senhor. Que eles possam, de coração aberto, viver propósito, entender aquilo que tu deseja trabalhar no coração de cada um, para que a tua bênção efetivamente possa ser derramada de maneira plena em suas vidas. Seja assim, Senhor, no poder e na autoridade que encontramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz. Que Deus os abençoe. Vamos louvar ao Senhor. A minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está
Quando aquele médico ele entrou no quarto, ele chegou dizendo assim: às vezes vocês sabem, né? A gente leva umas pernadas. A reza de vocês é forte. Todas as células estão muito bem representadas, logo não é leucemia. Depois daqueles momentos iniciais de festejo, o meu irmão vira para ele e diz assim: esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Louvemos ao nosso Deus. Essa palavra te abençoa, meu irmão. Vá lá no YouTube, compartilhe essa palavra com alguém que está precisando, que o Espírito Santo está te incomodando agora. Compartilhe. Da mesma forma que quando aquilo ali tudo aconteceu, meu irmão disse: esse é o nosso Deus. Compartilhe essa palavra com essa pessoa que o Espírito Santo nesse momento colocou no teu coração. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por aquilo que Tu és. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque em Teu grande amor Tu nos deste, Senhor, a Jesus ao morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, encontrando, Senhor, nós um Salvador e um intermediador, Senhor, entre nós que estávamos afastados de Ti pelos nossos pecados e o Senhor. Nós te louvamos pelo Santo Espírito, que em algum momento, Senhor, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e podemos, Senhor, então, abrir os nossos corações para Te receber como Salvador de nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque tudo isso é graça, é favor não merecido. E, ó Deus, essa mesma graça de Cristo Jesus eu peço que a todos acompanhe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a todos abrace. E que a comunhão do Santo Espírito de Deus a todos encoraje, para que vivam pela fé, mantenham firme a esperança e cresçam cada dia mais no amor. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Vão em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Excelente semana na presença de Deus. Seguro estou.